Olá, vim aqui compartilhar com vocês o assunto do nosso último vídeo e vim aqui falar hoje acerca da experiência pessoal com Deus. A gente tinha falado no vídeo anterior que todo ser humano, todo homem dentro de si tem aquele anseio, aquele desejo, carrega aquela sede pela presença de Deus, né? Talvez você já possa ter ido a alguma igreja, talvez você, quando criança, foi levado à igreja pelo seu pai, pela sua mãe, por algum familiar, pelos avós, por algum tio. E você senta ao culto, você vê a igreja, mas você nunca, sabe, não entendeu muito o que acontecia, até ouviu ali, entendeu as palavras, mas nunca conheceu Deus. O ponto é esse, sabe? Todos nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com Deus. Tem uma frase que diz assim, né? Deus não tem netos, Deus não é vô, né? Ele é somente pai. Quer dizer, Deus não tem netos. Todos eles, Deus só tem filhos, né? Então todos nós precisamos de ter essa experiência pessoal com Deus. Todos nós necessitamos ter esse toque pessoal da presença de Deus. Tinha um homem na Bíblia chamado Abraão. A Bíblia fala que ele creu em Deus e ele foi chamado o amigo de Deus, né? Uma das coisas incríveis quando a gente tem a nossa experiência pessoal com Deus é que todo o resto faz sentido, todo o resto parece ficar claro pra gente, sabe? Quando você, se você não passou por essa experiência ainda, ou quando você não tem essa experiência, talvez a igreja, a Bíblia, as Escrituras fique algo meio, sabe, sem muita compreensão, sem muito entendimento, fica algo meio, eu diria assim, meio confuso. Mas quando você passa pela experiência pessoal com Deus, quando Deus se revela, quando você tem essa experiência pessoal com Deus, quando Jesus, a presença de Deus através do Espírito Santo se revela a você, você então compreende o amor, a grandeza de Deus. Jesus disse uma vez, né? Aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras, né? Esse é o que me ama. Ele disse: eu virei para vós e me manifestarei, me revelarei a ele. Então o desejo de Jesus, quando ele tá ali em João, ele fala esse texto, esse desejo dele de se revelar, de se manifestar, né? O desejo de Cristo de se tornar conhecido, a gente o conheça, né? Esse é o desejo de Deus. A Bíblia fala de um homem, um Saulo, né? A gente conhece ele como Paulo, né? Ele tinha o nome grego e o nome de Israel, né? Ele tinha dupla cidadania. A Bíblia fala que ele passa por essa experiência pessoal com Deus. Ele era um homem e depois da experiência pessoal com Deus ele se transforma completamente. Em Atos capítulo 9 fala que ele está aí na caminho de Damasco, ali perseguiu os cristãos, perseguia aqueles que tinham fé em Cristo. E a Bíblia fala que ele é um homem que desde a sua juventude, desde a sua adolescência, ele foi criado aos pés de um homem muito inteligente chamado Gamaliel, que ensinava as escrituras para ele, que ensinava a palavra de Deus. Então ele ouvia tudo aquilo, né? A Bíblia fala que ele era um fariseu. Ele ouvia tudo aquilo ali acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, sabe? Ele aprendia, só que ele não conhecia Deus. E esse é o ponto, sabe? Talvez você possa ter ouvido, escutado muitas coisas a respeito de Deus. Mas quando você passa por essa experiência pessoal com a presença de Deus, quando a presença de Deus se revela, se manifesta a você de maneira pessoal, é então que o seu coração passa a conhecer a Deus. A Bíblia fala que ele vai perseguir os cristãos em Damasco, né? E Jesus aparece para ele. A Bíblia fala que ele tem uma experiência pessoal com Deus e a luz, Cristo aparece para ele, Jesus fala para ele: Paulo, Paulo, né? Por que você me persegue? Ele fala: mas quem é você? Ele fala: eu sou Cristo, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí Paulo compreende, sabe, tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, num instante, por causa da revelação, da manifestação, da experiência pessoal ali que Deus proporcionou a ele, tudo que ele aprendeu fez sentido. A Bíblia fala que ele fica como ele fica cego 3 dias, né? Depois ele vai a Damasco ali, um dos irmãos ora por ele e cai como as escamas dos olhos dele. A Bíblia fala isso. Quando você tem essa experiência com Deus, pessoal, quando você tem esse encontro pessoal com Deus, as escamas dos olhos caem. Quando eu digo os olhos, não digo esses olhos, mas os olhos do coração e os olhos do entendimento. Seu coração passa agora a compreender o sentido de todas as coisas. E você percebe que desde o início, o anseio de Deus sempre foi ter você, sempre foi dar esse contato, o desejo de Deus sempre foi ter esse contato, sabe? E tudo que ele fez ao longo da palavra foi proporcionar esse contato entre ele e o ser humano de volta, aquilo que foi quebrado lá no início, né?
Eu pessoalmente tive minha experiência com Deus também, pessoal. Eu desde criança, desde jovem, fui levado pela minha mãe para a igreja, ia para os cultos, escutava, mas não entendia muito, não conseguia assimilar nem entender tudo aquilo. Até que um determinado dia, quando eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos, eu tive a minha experiência pessoal com Jesus e a partir disso tudo mudou, sabe? Eu era uma pessoa, eu tinha um coração, eu era de um jeito e depois da experiência pessoal com ele, eu posso te dizer que eu sou completamente outra pessoa, sabe? Porque esse é o poder que acontece dentro de nós, né? Esse é o poder que Deus tem de transformar o nosso coração. A nossa vida como um todo é transformada depois que a gente tem um encontro pessoal. E diversas vezes, você vai ver, até o próprio Abraão também, né? Diversas vezes quando você lê as escrituras, você vê todos os homens que tiveram um encontro pessoal com Deus, nunca mais eles foram a mesma pessoa, né? Abraão, aconteceu com Moisés, sabe? Diversos homens que tem esse encontro pessoal. Tem Jó também, as escrituras falam que Jó era um homem que conhecia Deus de ouvir falar, né? Depois ele passar por uma experiência, ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te vê. Então, todo ser humano precisa ter esse contato pessoal com Deus. E Deus é um Deus pessoal, sabe? Embora Deus fale com um todo, mas o desejo de Deus é se revelar pessoalmente a mim e a você. Eu quero te incentivar a buscar a presença de Deus, a buscar esse contato pessoal com a presença de Deus, a buscar a comunhão com Deus e tenha certeza no seu coração que Ele quer se revelar a você, tenha certeza que Ele quer se mostrar a você, que Ele quer se tornar conhecido. O desejo dele desde o início é poder se manifestar, poder se revelar. Acredito que esse vai ser um tema de um próximo vídeo. Quero te incentivar a buscar a presença de Deus, a conhecê-lo, a como você pode conhecê-lo, como você pode se achegar, a se aproximar de Deus. Coisas simples que você faz, mas que você vai percebendo no seu coração e que a presença de Deus vai se tornando cada dia e a cada momento mais real. Você vai se tornando consciente da presença de Deus, né? Creio que isso vai ser um tema para o próximo vídeo, mas que você possa buscar essa experiência pessoal com Deus. Não deixe experiências ruins, talvez que você teve, te atrapalhar. Busque a presença de Jesus. Fale para Deus, Senhor, eu quero ter essa experiência pessoal com o Senhor, eu quero te conhecer. Não quero só conhecer o Senhor de ouvir falar, mas eu quero te conhecer de fato. E tenha certeza que Deus quer se revelar a você, tenha certeza que Deus vai se revelar a você. Que você possa buscar essa experiência pessoal com Deus, que você possa buscar esse contato íntimo e profundo com a presença de Deus. Que Jesus possa te abençoar e que você venha viver de fato, que você venha experimentar no seu coração a bondade, a graça e o amor divino. Que Jesus possa guardar o seu coração e que você venha ter esse privilégio de ter esse contato pessoal com a presença dele.